Beleza. Então é o seguinte, para o tema de hoje, eu separei um assunto aqui, que assim, tem vários temas estratégicos que são ótimos para a gente focar, né? Mas tem um que eu diria que é o meu favorito, que ele ajuda tanto na abertura, no meio-jogo e no final. Qualquer fase da partida ele ajuda. Diria que é o meu tema favorito. Não só meu, né? De vários outros jogadores também, acho que vai ser o tema favorito aí. Por exemplo, eu diria do Carlsen também, do Kasparov, né? Enfim. Aí, claro que por influência deles, acaba também sendo o meu tema favorito, que é o tema do par de bispos. E por que que eu separei, não só pela questão de importância desse tema, né? Mas eu diria, assim, dos temas de meio jogo e finais, eu diria que um dos temas, assim, que vai, vamos dizer assim, em curto prazo, mais agregar valor ao jogador de xadrez, independente do nível dele, não importa se é uma pessoa que começou há pouquíssimo tempo, se é um jogador já um pouco mais experiente, que às vezes está tentando, por exemplo, virar mestre nacional, mestre FIDE, ou se às vezes é até um nível mais elevado. Esse é o tema que, no curto prazo, se a pessoa dominar, ou pelo menos próximo disso, ela vai ter resultado assim absurdo. Igual, por exemplo, ultimamente a gente está ouvindo muito falar no assombroso, né, Faustino Ouro, né? Então, por exemplo, ele virou o mestre internacional mais novo da história. Claro que ali tem uma série de fatores, né? Calcula bem, entende muito, o repertório de abertura dele é bem firme e tal, treina bastante. Mas uma coisa que eu notei no jogo dele que eu acho que é um diferencial muito grande para a idade é a questão dos finais. E aí, um assunto que eu vi que ele trabalha muito bem é essa questão do par de bispo. Ele sabe manejar muito bem esse assunto. Eu vi várias partidas, eu vi praticamente todas as partidas dele nos últimos torneios, né, depois que ele ficou em evidência, né? E, por exemplo, esse é um assunto que não vou dizer que ele domina, porque ele ainda é muito novo, mas ele acho que ele sacou bem a ideia de como que esse assunto funciona, esse do par de bispo, entendeu? Então, assim, é um assunto que, claro que, de acordo com cada nível, vai ter um grau de profundidade, né? Por exemplo, o iniciante, uma pessoa que começou recentemente, né? Ela vai ter que, pelo menos, gravar uma informação. Ah, que o par de bispo, no longo prazo, vale mais que o bispo cavalo. Aí o jogador um pouquinho mais experiente, ele vai saber essa informação, aí ele já vai ter que saber, além disso, como manusear o par de bispo. Que às vezes o mais inexperiente, ele sabe da informação, mas ele ainda não sabe como explorar, entendeu? É um jogador ainda mais experiente que o segundo caso aqui, ele vai saber que o par de bispo vale mais que o bispo-cavalo, ele já vai saber algumas técnicas para explorar isso bem, e provavelmente ele vai ter um monte de exemplo na cabeça dele, entendeu? E aí por aí vai escalando aí o nível de entendimento, entendeu? Então é o seguinte, resumindo, esse é o assunto que eu acho que dá mais efeito no curto prazo. Se a pessoa entender bem, tiver alguns exemplos na cabeça. E aqui eu separei para a aula de hoje 4 exemplos. Na verdade, tem muito mais exemplo, mas vamos ver se desses 4 exemplos que eu separei, pelo menos a gente consiga ver metade, não sei. E o primeiro deles é uma partida, vamos dizer assim, em termos de história de xadrez, ela é bem importante, uma partida do Steins, William Steins, contra Bertold English. Acho que é assim que pronuncia o nome do adversário do Steins. Steins é de pretas, viu? Ele, sem dúvida, é um dos maiores gênios do xadrez, né? Steins é de pretas, então é o seguinte: aqui a gente já vê de cara o Steins com par de bispo, contra bispo-cavalo. Claro que tem 2 torres para cada lado, isso também é importante. E o número de peões está igual.
Seguinte, um jogador mais inexperiente, seguindo esse raciocínio anterior que eu falei, digamos que ele já sabe que o par de bispo é importante. Ele sabe que par de bispo é melhor que bispo-cavalo. Então ele vai olhar essa posição e vai pensar assim: ah, as pretas estão melhor. Beleza. Isso aí já é algo para quem está começando o xadrez, pelo menos de identificar qual vantagem você tem, ou pelo menos que você está melhor, já é alguma coisa. Mas e aí? O que esse jogador mais inexperiente vai fazer com essa informação? É aí que às vezes é o problema. Que às vezes a pessoa sabe que está melhor, ela viu no livro, viu no YouTube, não sei, viu algum exemplo, mas e aí? Como que vai trabalhar o par de bispo? Então, essa partida do Steins aqui, ela é um baita exemplo sobre esse assunto. Primeira coisa, não tem muito mistério, viu? Isso aqui é um final de jogo, então primeiro você tem que colocar suas peças para jogar. É simples. O par de bispo aqui, ele está bem atuante, ele controla, por exemplo, o bispo de casas pretas do Steins. Ele atua na principal diagonal preta. O outro bispo aqui também é bem chatinho, controla algumas casas, por exemplo, atrapalhando a torre, atrapalhando o cavalo, enfim. São peças que incomodam à distância. Mas qual que é a primeira etapa de uma posição dessa, né? Vamos supor, pensando aqui como se fosse um jogador iniciante que está querendo pegar esse tipo de posição e jogar bem, começar a explorar de verdade essa vantagem. Primeira coisa é colocar as peças em jogo. Torre deu. Não tem muito mistério essa jogada. A torre não estava fazendo nada na coluna A, agora ela está atuante na coluna D. Muito jogador aqui, às vezes mais materialista, iria complicar o jogo absurdamente jogando um lance aqui primitivo, bispo toma B2. E inicialmente a gente pode até pensar, pô, mas não tem aquela história que o par de bispos você tem que abrir a posição, então você tomando em B2 você está abrindo um pouco mais o jogo? Mas olha o contra-jogo que seria cedido desnecessariamente. Por exemplo, a torre aqui agora já está na sétima, entendeu? Não é o tipo de contra-jogo que a gente quer, né? O branco daqui a pouco está jogando cavalo C4, esse cavalo vai começar a incomodar, tem um peão de A7 caindo. Então, evitar esse tipo de contra-jogo desnecessário. Então, torre D8. Inclusive, pressionando o cavalo. Claro, o peão de A7 não está caindo, viu? Porque se tomar... Além do cavalo cair, o bispo ficaria preso. Então, esse é o tipo de peão que dificilmente a gente vai se preocupar, viu? Aí aqui o adversário do start fez um lance normal, natural, C3. Ele quer fechar o bispo de casa preta. Porque também agora a gente tem que pensar o contrário, né? O bispo do Fischer, né? Na verdade, aquela partida famosa do Fischer contra o Spassky, a primeira do match de 72. Não, foi a primeira. Ele toma um peão em H2, né? Que, por incrível que pareça, aquele final não perde. Tem umas análises mais complexas que daria para salvar. Mas é um final mega complexo e tal. Um dia eu vou ver até se eu faço aquela análise para o YouTube. O Fischer, na verdade, ele não perde por causa do bispo H2, ele perde na sequência. Mas, enfim, aí é um final dos mais malucos que tem no xadrez. Mas, enfim. Então, aqui, voltando na questão aqui do par de bispo, né? A gente também, sempre quando a gente tem uma vantagem, seja lá qual for, par de bispo, peão a mais, qualidade a mais, ataque, ou seja lá o que for, nós também temos que saber como que o adversário, quais são as ferramentas que ele tem para neutralizar essa vantagem. Então, por exemplo, quando eu tenho par de bispo numa partida, eu sempre tenho em mente o seguinte: se eu tivesse do outro lado, o que que eu faria para me dar trabalho? Aí tem as ferramentas, vamos dizer assim, padronizadas, né? Então, por exemplo, uma das ferramentas para tentar atrapalhar os bispos
é você fechar diagonais importantes. Então, por isso que ele jogou C3 e o peão em B2. Só que isso muitas vezes não é suficiente. É como se o par de bispo ele contornasse esses problemas. E aqui, seguindo o raciocínio, né? Qual que é o lance mais útil para fazer aqui de pretas? Torre E8. Você tem que colocar suas peças para jogar. Inclusive, aqui agora já começa a ter um tema tático, né? Qual que é o tema tático? Se o branco fizer qualquer coisa boba aqui, sei lá, vamos imaginar que o branco jogue A3, vai, só para... Você joga A3, eu vou jogar torre toma bispo, vou colocar A3 aqui, vai. A3. Torre toma bispo e o cavalo está no ar. Uma eliminação de defesa primitiva. E agora o problema é que o par de bispo, junto com a torre, vai vencer muito fácil essas duas torres. O par de bispo, isso eu já até falei em aulas passadas, né? A gente pode estimar o valor de um bom par de bispo, né? Entre, no mínimo 6, mas geralmente o valor fácil de ser alcançado é 7 pontos. Se a gente pensar que o bispo e cavalo valem 6, né? Então, par de bispo, ele sempre está sobrando um pontinho a mais aí nessa questão de valor. Então, se a gente pensar nisso aqui, eu tenho 7 pontos do par de bispo, mais 5 da torre, 12, contra apenas 10 das duas torres. Então, estou 2 pontos na frente. Não tem menor condição das brancas escaparem desse final. Então, claro que não seguiu isso era só um exemplo, né? Seguiu o cavalo B3 para sair do tema, né? E aqui também a gente tem que pensar o seguinte: beleza, eu tenho par de bispo, mas como que eu tenho que também me preocupar das ações do oponente? Uma coisa que é sempre importante é você saber também limitar as peças do oponente. Já que o adversário, por exemplo, ele limitou o bispo de casas pretas, então também é dever das pretas, né, do Steins aqui, limitar o cavalo do adversário. Quais são casas perigosas que esse cavalo pode vir? A5, C5 e D4. Então, aqui a jogada mais óbvia, né, é o B6. Ah, e também ele fecha o bispo, né, adversário. Então, aqui a gente vê nesse início de análise aqui dessa partida, é uma partida, eu esqueci de falar o ano, é de 1883, um torneio em Londres. Então, a partida do English Berthold contra William Steins. Então, aqui a gente vê no início como que a restrição dos peões em relação às peças. Os peões vão fechando aí os caminhos possíveis das peças. Beleza, aqui seguiu H3. É uma jogada que daria para pensar de brancas, é o lance bispo D4, né? Para trocar os bispos. Mas aqui o preto ele tem várias formas de evitar isso. Eu posso simplesmente tirar o bispo para H6, para F8 ou até jogar F6. E depois eu expulso o bispo, se for o caso. Então, seria uma tentativa fácil de rechaçar. Aqui o Berthold jogou H3, lance normal, para expulsar o bispo e poder jogar uma torre em D1, né? Par de bispo incomoda bastante. Bispo E6 já também ativando ali. Não é uma jogada que o preto pretende tomar esse cavalo. Tomar esse cavalo aqui seria agora, né? Criminoso. Não dá nem para cogitar isso aí. E aqui o melhor lance para resistir um pouquinho mais, assim, resistir, oferecer uma resistência, pelo menos na prática, né? Seria o lance cavalo D4. Para atacar o bispo. Aí, por exemplo, e ainda ameaça alguns teminhas chatos aqui, né? O cavalo pode vir para cá, pode vir para cá. E aqui, por exemplo, um lance meramente ilustrativo como o bispo D7 mostra que o branco
está tentando se ativar, mas o par de bispo acaba controlando bem a situação. Principalmente, por exemplo, aqui o bispo de casas brancas, né? Olha como que ele limita o cavalo adversário junto com os peões também, né? Mas possivelmente isso aqui seria uma tentativa justa de contra-jogo. Talvez dê até para pensar em A4, A5. Enfim, talvez seria uma resistência melhor. Ele jogou torre D1, torre de F D1. Possivelmente já pensando em vir com o rei para o centro e também tentando trocar as peças. Muito jogador que não tem muita experiência em finais, isso eu já vi na prática inúmeras vezes, ele pensa assim, isso eu vejo desde a época do meu xadrez escolar. Desde a época que eu jogava xadrez escolar, eu já via isso acontecer. Às vezes o jogador ele não tem muita experiência em finais, então o que que ele pensa? Ah, vou sair trocando peça, vou empatar. E não importa se ele tá ou não tá com o par de bispo, entendeu? Ele só sai trocando peça, achando que vai empatar. E não é assim, porque se fosse tão simples assim, só sair trocando peça que empata, ia ser muito fácil você anular um jogador mais forte, né? E não é assim. Você tem que saber, na verdade, qual peça trocar, por que que você está trocando, entendeu? Então, possivelmente aqui, o adversário do Stiles ele deve ter pensado: ah, já vou trocar as torres, levar o rei, daí eu já troco a outra torre, e o final aí de bispo e cavalo eu seguro. Só que vamos ver se vai ser tão simples assim. Aqui o Stiles faz uma jogada também, vamos dizer assim, muito óbvia, C5. Então, inicialmente, essa estrutura aqui da ala da dama, e é isso também que é importante quando a gente estuda uma partida clássica como essa, é você entender por que que, por exemplo, certas jogadas de peões estão sendo feitas. Por que que o preto colocou esses três peões nessa formação? Primeiro, para limitar o bispo adversário e também para limitar o cavalo adversário. Ó. Um peão defende o outro e eles controlam possíveis saltos do cavalo, possíveis ativações do bispo de E3. Então, E detalhe, essas jogadas de peões, elas não estão, pelo menos no momento, atrapalhando os bispos do Steins. Então, não são jogadas que estão ajudando de um lado e piorando do outro. Só está ajudando, na verdade. Então, saber montar uma estrutura de peões como essa para você limitar o jogo adversário é uma tarefa que um bom jogador de finais, um bom jogador de estratégia, ele tem que saber executar. Beleza? Aí tá. Aqui seguiu o bispo G5, tentando cutucar a torre ali, né, para ver se força uma troca. F6, a jogada. Tudo bem que ela fecha temporariamente o bispo, mas esse peão ele pode avançar daqui a pouco. Bispo F4 e rei F7. Vale lembrar que nos finais a gente sempre tem que levar o rei para o centro. Tem várias partidas famosas que ilustram bem isso. F3 está tentando também fazer algo parecido, né? Levar o rei pelo menos para F2 já ajuda, né? E agora G5. Ganhando um pouquinho de espaço. Tudo bem que alguém pode olhar e falar: pô, mas e esse bispo de E7? O que a gente vai fazer com ele? Os peões ainda estão móveis, eles não estão fixados completamente, não. É que o adversário do Stites trocou. Não acho que tenha sido boa essa escolha dele. Eu acho que eu simplesmente, se eu tivesse de brancas, né? Eu só tiraria o bispo mesmo. Eu não deixaria a coluna dessa forma. Mas tudo bem, tomou e bispo E3. Antes fosse, voltava o bispo para G3 e depois, se for o caso, trocar. Então, não gostei muito da defesa do adversário do Steins, não.
essas partidas clássicas, partidas principalmente as mais antigas, a gente tem que entender que assim, o pessoal ainda tinha uma técnica limitada. A partida de 1883, o xadrez aqui ainda, a parte estratégica, né, ela ainda estava sendo construída. Então, é normal a gente ver algumas partidas que, de um lado, tem um super gênio, como Steins, e do outro, às vezes, vai ter um jogador que não defende no mesmo nível, né? Mas é normal isso aí, porque ainda não tinha essa propagação de conhecimento igual tem hoje em dia, né? Qualquer um abre o YouTube aí, já aprende as partidas clássicas, conhece os campeões mundiais, nessa época não tinha, né? Então, é muito normal ver, às vezes, um lado um jogador jogando quase que perfeito, como Steins, e outro lado patinando na defesa. Aí seguiu H6, jogada lógica também, defende o peão de G5 e prepara F5, F4, e agora torre 1. A ideia acho que é só colocar a torre em jogo, né? Mas essa coluna, digamos que ela está pior que a coluna D. Seguiu F5, claro. Agora o bispo aqui volta a jogar, né? E nesse caso aqui, o English Bertoldi, ele vai até fazer uma jogada interessante. Eu sei que eu acabei de criticar ele pela limitação técnica, mas agora ele vai fazer uma jogada um tanto interessante. Ele jogou F4. Inicialmente parece ruim, né? Que está colocando o peão na cara do bispo, mas pelo menos ele está tentando bagunçar um pouco essa estrutura de peões. Jogada válida. Não seria muito interessante por parte das pretas aqui, né? Por exemplo, tomar, né? Que eu vou tomar de bispo e esses peões já ficam quebrados. A gente tem que evitar espalhar muito nossos peões, né? E também outra coisa, ativa o bispo do adversário. Então não seria muito legal essa captura. Independente se a gente tem ou não tem um par de bispo, é sempre bom a gente manejar muito bem a nossa estrutura de peões. Então aqui ele jogou o fino bispo F6. Se tomar, toma, não tem problema, né? Então tá ok aqui. Então aqui o par de bispo inicialmente ele só tá, vamos dizer assim, se posicionando, né? Tá só um jogo de posicionamento aqui ainda. Ajeitando a estrutura de peões na ala da dama, né? Para limitar as peças adversárias. Agora também uma pequena expansão na ala do rei. E o par de bispo aí meio que de olho nas duas alas. Uma das grandes vantagens do par de bispo em relação, por exemplo, ao par de cavalos ou ao bispo e cavalo, mas assim, principalmente em relação ao cavalo, né? É que o par de bispo ele consegue jogar nas duas alas. Por exemplo, esse bispo aqui, ao mesmo tempo que ele defende G5, ele está lá batendo na ala da dama. Se o branco avançar algum peão errado ali na ala da dama, pode cair a turma ali, né? Então, se, sei lá, o peão for para C4, cai B2, né? Esse tipo de coisa. Beleza, aí seguiu. G3 está tentando também estruturar aí, meio que frear, né? A ala do rei. E agora, aqui um lance também que, para esse tipo de duelo estratégico, né? Vamos dizer assim, ataque contra defesa, vem mais uma jogada muito óbvia das pretas. Assim. E esse lance, ele já é tremendamente desagradável para o branco, porque eu simplesmente estou ameaçando. Se o branco não fizer nada, né? Vamos supor que o branco jogue um lance, sei lá, rei F2, vai. Aqui eu vou jogar A4, cavalo sai, vamos pensar para C1, né? Para defender aqui, e aí A3. E aí acabou.
Agora realmente vai estraçalhar tudo ali. Esse peão de A aqui, ele bagunça geral aí. Aí aqui tá perdido já. Não tem mais o que fazer. Então, o branco aqui, ele tem que ligar agora alerta vermelho, né? Por isso que ele jogou profilaticamente cavalo C1. Cavalo D2, acho que eu posso tomar lá. Deixa eu só fazer uma... eu acho que eu... É que eu só estou pensando se eu não fico com o bispo preso, mas acho que não. Ele não consegue prender o bispo, não. Se ele jogar C4, cai B2. Se ele jogar B3, cai C3. Acho que pode só tomar o peão aqui. Então, por isso que ele jogou cavalo C1. Então, aqui a gente já vê, por exemplo, uma diferença bem gritante de atividade e peça, né? Enquanto o cavalo tem que se recolher para defesa passiva, o bispo está atacando à distância e ainda, digamos que pode atuar um dia na ala do rei, né? Posso até mudar o bispo de diagonal para cá, né? Para cá. Então, até agora, é como se fosse uma partida de ataque contra a defesa. Seguiu A4, ameaçou aquele A3 que eu acabei de mostrar. O branco aqui só tem uma jogada, não tem outra, que é o A3. E o que o Stites acabou de provocar nesse exato momento? Uma coisa também que o jogador com uma boa estratégia, né, um jogador que já conhece bem os elementos estratégicos, ele tem que identificar assim muito rápido. Stites provocou, pelo menos na parte da ala da dama, que o branco colocasse os peões nas casas pretas. Estou falando só da ala da dama, né? Só desse setor aqui. E quando ele provoca que o adversário coloca todos os peões da ala da dama nas casas pretas, o que acontece? Enfraquece as casas brancas. E aí o que isso gera? Uma coisa também que a gente já viu até em outras aulas. Aumenta o potencial das peças que podem explorar as casas brancas. E aqui, no caso, é o bispo, né? Então, ele criou essa situação que não estava meio que inevitável, né? E agora as casas brancas viraram queijo suíço, né? Tudo enfraquecido aqui. E aí, claro que ele foi explorar com o bispo C4. Aí esse bispo agora, ele já era excelente, já era um bispo que a gente possa ter orgulho. Agora ele está espetacular. E só um detalhe, deixa eu até, já que eu falei essa questão obrigou o adversário a colocar os peões nas casas pretas, enfraqueceu as casas brancas, esse tipo de coisa. Por que essa questão não funciona na posição das pretas, né? Por exemplo, aqui o preto também pode, o jogador das brancas pode pensar, mas também não está colocando os peões na ala da dama, os peões às pretas, nas casas pretas, enfraquecendo também as casas brancas. Ok, isso é uma verdade. Mas a pergunta que fica é, mas quem que vai explorar essas casas brancas? Qual peça branca das brancas? Qual peça das brancas vai explorar as casas brancas aqui? Não tem. Cadê o bispo de casas brancas? Cadê o cavalo chegando em uma dessas casas aí? Então, aqui a gente tem uma diferença posicional gritante, né? O, o preto consegue explorar as casas fracas, aumentando assim absurdamente o potencial do bispo de C4, o bispo de Casa Branca, limitando o cavalo está limitado agora, está com problemas, limita a torre, limita o rei. A única peça que não é limitada por esse bispo é o bispo de E3. O resto está tudo mais ou menos com problemas. Beleza, aí vamos ver como que vai ser a defesa das brancas.
rei F2. Agora o Steins, ele vai tomar uma decisão um tanto curiosa. E aqui eu vou ter que também, vamos dizer assim, abrir um pequeno parêntese aqui para por que que ele tomou essa decisão. Que é o seguinte, inicialmente a gente pensa assim, pô, as pretas têm o par de bispo, tá ali limitando todo o jogo das brancas, né? Então, inicialmente a gente vai pensar, vamos manter essa vantagem do par de bispo até o final. Inclusive, tem jogadas interessantes aqui que a gente pode pensar. Por exemplo, dá para pensar em B5 para jogar B4. Eu posso até preparar isso, talvez primeiro jogar a torre D5 para defender e depois jogar B5, B4. Seria uma ideia. Só que aqui o Stites ele vai fazer uma coisa que chama transformação de vantagem. Que é você pegar uma vantagem que existe e você trocar por outra. Só que aí que tá. Jogadores que às vezes não sabem manejar muito bem isso, que é um tema meio delicado, é muito fácil você pegar uma vantagem sua que está bem construída e trocar por uma vantagem meio que difícil de ser explorada. Aí você desperdiça a vantagem. Simplesmente você vai perder sua vantagem. Então, essa troca tem que ser feita com cuidado. Então, por exemplo, aqui, qual que é a principal vantagem das pretas? Par de bispo. Mas olha as próximas jogadas do Stiles, que elas são até questionáveis, viu? Eu acho que se eu tivesse de pretas, eu pensaria ou nessa jogada ou nessa jogada. O B5 aqui ele pode ser jogado, porque se tomar, tem um cheque, cai B2. E também, se não quiser entregar esse peão, pode jogar a torre D5. Eu acho que seria mais ou menos o que eu tentaria fazer numa partida, se eu estou de pretas numa posição dessa. Só que a decisão do Steins, ela é totalmente válida. Ele vai transformar a vantagem. E aí que é questionável. Ele joga G por F4. Aí seguiu esse. E agora bispo G5. Aí alguém pode pensar, pô, mas por que que ele voluntariamente está querendo trocar o par de bispo? Por que que ele fez isso? Parece que está estragando a posição. Mas agora tem outra vantagem no tabuleiro, que é a possibilidade da entrada na sétima. Porque olha que interessante. O bispo de C4 ele controla a casa E2. Então, se a torre chega em D2, não consigo jogar a torre E2 tampando. E por outro lado, também eu não consigo uma jogada útil com o cavalo para evitar isso, entendeu? Então ele quer trocar o defensor de D2. É uma decisão questionável, sem sombra de dúvidas, mas assim, se é o William Stites fazendo, é meio difícil dizer que ele está errado também. Mas como eu disse, se eu tivesse de pretas, eu acho que eu preferia essa jogada. O par de bispo, até que me prove o contrário, é uma vantagem que eu tento segurar, entendeu? Eu jogaria torre D5, seguido de B5 e B4. Tentaria executar essa ideia. É uma ideia forte ali para quebrar a ala da dama. Mas beleza, seguiu G por F4 e bispo G5. Aqui é difícil ver uma defesa uma defesa certinha pro branco, porque a posição não tá fácil jogar de brancas aqui. O cidadão acabou jogando bispo a G5. Rei E3 é uma jogada que poderia ser feita, mas eu acho que não iria resolver todos os problemas. Aqui, por exemplo, essa posição, o, eu acho que está um pouquinho questionável aqui. O rei preto está chegando, né, para tentar. Mas talvez rei E3 tentar segurar, não sei bem. Mas de qualquer forma, seguiu esse. Vamos ver como é que seguiu a partida. E agora tomou.
A ameaça imediata é torre D2 e cai o peão de B2. Aí se esse peão cai, azeda. Então o lance aqui meio que forçado agora. Rei E3 para defender D2. Aí rei F6. E nessa posição, que é uma posição, na minha opinião, assim, muito sofrida, o branco ele ainda tem umas esperanças aqui, umas defesas meio malucadas aqui, lances como torre H1, até torre G1 é possível pensar. Jogadas muito difíceis, eu penso assim, principalmente se tratando dessa época aí, que, como eu disse anteriormente, a técnica de, assim, a estratégia no geral da galera ainda estava em desenvolvimento, né? Então, mas enfim, seria talvez a melhor defesa, ou torre H1 ou torre G1, para tirar essa torre da reta aqui. Mas aí uma coisa que eu já vi até em alguns livros, é, acho que até do Dvoretsky mesmo, fala assim, geralmente quando, é até uma questão psicológica, quando um dos lados está sofrendo, né, tá ali o tempo inteiro tendo que defender, na primeira oportunidade que ele tem de tentar um contra-jogo maluco, geralmente ele vai executar. E aí que às vezes a coisa piora de vez, entendeu? Às vezes era até melhor a pessoa ficar ali tentando segurar, com a guarda fechada, né, digamos assim. Só que é difícil psicologicamente você ficar o tempo inteiro só na defesa. Então aqui o Bertold, ele tentou uma defesa ativa. Só que assim, a defesa ativa, ela tem que ter elementos ali que ajudem essa defesa ativa a acontecer. Não tem elementos suficientes para isso aqui. Ele jogou H4, tentando um peão passar. Beleza, o Starks tomou. E agora ele vai meio que encaminhar aqui o arremate do final. Jogou torre cheque, rei F2, torre toma E1, rei toma E1 e rei E5. Que agora simplesmente ele vai aproveitar que o cavalo está dominado por conta do bispo, né? E ele vai atrás ou do peão de H ou para fazer dama. Então, note aqui que ele tinha o par de bispo. Aí ele, de maneira questionável, trocou o bispo para ameaçar o torre D2. E aí, no meio do caminho, trocou as torres e agora levou para um final de bispo contra cavalo, que o bispo aqui está bem dominante. E aqui a coisa já está bem complicada. Talvez H5 seria aquele lancezinho na internet que todo mundo faria, né? Mas eu simplesmente vou jogar rei F6, rei G5 e tomar o peão. Só tá, tipo assim, acelerando a, a queda do peão, né? Mas a decisão do Bertoldi aqui também não vai ser muito agradável. Ele jogou cavalo E2. E agora o Stites aí fez uma jogada que é meio óbvia, mas tem que calcular, viu? Claro, ela é óbvia se o cálculo tiver em dia, né? Porque se a pessoa erra a conta aqui e toma esse cavalo, ela pode até perder o final por conta do peão passado distante. Mas aqui, Stites não errou a conta, não. Bispo toma E2, levou para o final de reis, e agora o rei vai coletar o prêmio aqui. Aí aqui não tem mais defesa, qualquer jogada vai levar a derrota. Por exemplo, se alguém pensar assim, ah, mas e se o branco sair em disparada para a ala da dama? Esse peão de F vai fazer dama muito antes de qualquer coisa. Então ele jogou C4, rei G4, rei E3. Aqui tem um pequeno truque, né? Que se a pessoa for mais afobada e tomar aqui, o rei vai entrar em F4. Ó, tomar aqui. Vai até, eu não calculei esse final, mas eu imagino que aqui perde. Por exemplo, rei H3, sei lá, rei G3, ó. Seria triste estragar um final desse, né?
Eu não fiz as contas, para ser bem sincero. Ah, não, olha que fino. Eu jogo esse, né? E aí tá em Zug, né? Não, se bem que não resolveu esse Zug. Esse final eu confesso que eu não calculei. Será que empata ainda? Talvez empate aqui ainda. Não, não, não empata, não. Tá ganhando aqui. Enfim. Mas aí não aconteceu nada disso. Não aconteceu nada disso. Branco aqui, só o branco tem chance. Mas aí ele jogou mais simples aqui. F4. Se o rei afastar para cá ou para cá, aí sim pode tomar o peão tranquilo. Aí ele tentou o desesperado rei E4, só que agora o peão vai embora, né? Aí F3, ameaçou coroar, rei E3 forçado, e aí rei G3. E aí abandonou porque o peão preto está a duas casas de coroação com o suporte do rei e o peão branco está a quatro casas de coroação. Não tem nem que fazer mais conta aqui. Então, assim, essa partida ela tem alguns momentos críticos aqui que são questionáveis. Por exemplo, voltando aqui, estava nessa posição bonitinha, né? Par de bispo, domínio da coluna, uma possibilidade de quebrar em B4. Aqui o Steins poderia ter jogado a torre D5, como eu mencionei. Eu até acho que esse é o lance mais agradável de fazer, sem precisar de muito cálculo, né? Esse é o lance. Você faz assim, só no conceito, entendeu? E aí depois você só vai ter que calcular os efeitos do B5, B4, que aumenta o potencial desse bispo. Eu acho que isso aqui até, sinceramente, eu acho que ganharia fácil, viu? Para as pretas. Eu não tô vendo. Eu não aprofundei nessa variante. Eu não tô vendo jogada para o branco aqui agora. Uma jogada útil. Deixa eu pensar aqui um pouco. Tá difícil achar uma jogada nessa posição que o branco faça alguma coisa de verdade. É, talvez cavalo E2. Vamos supor, cavalo E2, B5. Cavalo tá todo marcado, né? Não tem para onde ir. É, tá difícil achar um lance aqui. Talvez torre C1 para evitar o B4, né? Talvez isso aqui, talvez esse torre C1 que não é uma jogada fácil de ver, colocando a torre numa coluna fechada, né? Talvez seja único aqui. E aqui o preto dá até para jogar B4 sim. Porque se tomar eu tenho a captura intermediária. Mas aí eu vou ter que ceder o par de bispo, né? Enfim, mas eu, de qualquer forma, eu acho que isso aqui que seria o caminho para jogar de pretas. Acho que seria a minha escolha, entendeu? Se eu tivesse na partida. Depois, até quem tiver curiosidade e gostar de analisar essas posições na engine, né? Coloca essa posição que está na tela e vê qual que o Stockfish prefere. Eu não vou fazer isso aqui agora, né? Porque acho que é mais interessante só entender aqui as jogadas humanas, o que que o Steins pensou, e depois qualquer coisa tirar dúvida aí com o Stockfish cada um. Então, assim, aí aqui o Steins ele vai abrir mão do par de bispo, mas por, digamos assim, por um bom motivo, né? Agora o tema de torre D2 fica mais crítico, né? Aí seguiu esse, rei E3, e aqui que é aquele momento, né? Também um momento crítico, que o H4 não é a saída, apesar de que tá difícil achar uma jogada.
torre G1, torre H1 não são jogadas fáceis de fazer. E aí ele chutou o balde com H4, aí toma, toma, e agora a gente chega no novo final, que é o final de bispo dominante contra um cavalo aí que não tá refém, né? Tá refém do bispo. Então, por isso que ele fez questão de trocar as torres, né? Para levar para o final de bispo contra cavalo totalmente dominante. Aí o restante aqui é só calcular o final de reis, né? E tem que ter algum cuidado aqui. Por exemplo, se a pessoa ela escolher jogar bispo toma cavalo, né? E é a jogada correta, você tem que calcular certinho. Final de reis é o típico final que você não pode errar a conta. Os outros finais até cabe a possibilidade de erro, né? Não é o ideal, lógico. Mas se você erra as contas no final de torres, minha voz aqui deu uma falhada. Se você erra as contas no final de torres, às vezes você ainda consegue consertar, entendeu? Agora, no final de reis, não dá. Você errou a conta, já era. Às vezes a partida tá ganha, você perde. Às vezes a partida tá ganha, você empata, né? Então aqui tem que calcular certinho o que vai fazer da vida. E aqui o Stites não errou o cálculo. F4. Aqui outra jogada que ganhava também, que é o rei G3, né? Que aí o F4 vai vir com cheque. Mas não precisa, né? F4, não tem ré F2 nem ré E2, que aí cai o peão, né? Aí tentou o último golpinho e aí acabou, né? Duas casas de coroação contra quatro casas de coroação. Então, assim, essa partida, pelo menos, vamos dizer assim, até esse momento aqui, ó, até aqui, essa partida do Bertold English contra o William Steins, de 1883, até aqui eu acho que todos os planos do Steins são, assim, vamos dizer assim, perfeitos, vai. Stockfish aprovaria com certeza. A partir daqui, as jogadas são um pouco questionáveis, essa questão de trocar o bispo e tal. A defesa das brancas também foi bem precária, né? Mas eu acho que essa é uma partida bem instrutiva sobre o tema do par de bispo, né? Até a hora de você abrir mão do par de bispo. E também uma coisa que às vezes o jogador faz é o seguinte: aí eu tenho um par de bispo. Aí vai morrer abraçado com o par de bispo. Ele vai jogar a partida inteira e não aceita trocar os bispos. Só que às vezes, no meio do caminho, você tem um par de bispo, aí você pode trocar e ganhar um peão. Você pode trocar e entrar na sétima como a torre. Você pode trocar o par de bispo e de repente fazer um peão passado fortíssimo. Só que a pessoa vai lá, prefere morrer abraçada com o par de bispo, né? Então, assim, isso vale para outras vantagens também. A gente também tem que saber abrir mão daquela vantagem. Não estou dizendo que o Steins aqui fez certinho. Isso aí, como eu disse, depois quem quiser analisar melhor se a decisão do Steins foi, tipo assim, qual que é a jogada do Stockfish aqui, fica aí o, a indicação de análise, viu? Nessa posição aqui, acho que é uma posição bem crítica. Beleza, agora vamos trocar o diagrama. Aqui é uma outra partida. Deixa eu só ver se eu coloquei a partida certa. Exato. Uma outra partida aqui do Barbudão William Steins, dessa vez contra Tigorin, Mikhail Tigorin. Dois jogadores aí fortíssimos aí do século XIX e também a transição, né? E essa partida também vai ter a temática do par de bis. Deixa eu só virar aqui o tabuleiro. O Stein está de brancas contra o Tigorin. Essa partida é em Viena, 1898. Também partida aí de mais de 100 anos atrás, né? Beleza, vamos ver qual que é o tema aqui. Ó, a abertura dessa galera aí
a gente tem que dar um pouco de desconto, né? Mesma coisa vale para jogadores como o Paul Murphy, né? Que às vezes a pessoa pensa assim, pô, mas as aberturas do Murphy, as aberturas do Styles, até do Capablanca, eram aberturas um pouco primitivas. Ué, mas é lógico, né? Ali não tinha Chess Base, não tinha Engine, não tinha Mega Database, não tinha a pancada de livro de xadrez que a gente tem hoje em dia com informação para explicando ali. Também tem a época do informador, né? Que já caiu até um pouco em desuso, né? Então, assim, hoje em dia é muito fácil a gente aprender as jogadas corretas de abertura. A aula passada eu até expliquei, foi na última aula, né? Eu até expliquei uma técnica de como formar o repertório, né? É uma das técnicas, pegando o jogador modelo, né? Agora, essa galera não tinha essas informações todas, né? As aberturas eles criavam meio que na tentativa e erro, né? Então era realmente complicado. E também usando os conceitos que eles tinham na época, né? Então as aberturas a gente tem que dar um pouquinho de desconto para essa galera. Aqui, por enquanto, um Gambito da Dama. Aqui o Tigorin jogou a defesa que leva. É, exato. Esses jogadores eram os jogadores modelos, né? Da geração que depois tomava conta do xadrez, né? Então era muito complicado, né? O Stites, quem que ele ia estudar de abertura? Ele ia ter que estudar algum, sei lá, o Murphy, por exemplo. Mas tinha pouca informação sobre o Murphy, e também quem garante que o Murphy estava jogando estava certo, entendeu? Então era muito complicado, realmente, essa época aí, imagino, né? Mas era complicado para todo mundo, né? Então, isso aí fazia aqueles jogadores mais criativos se destacarem, né? Beleza. Aqui o Tigorin jogando na defesa que leva o nome dele, né? A defesa Tigorin. Qual que é o defeito dessa defesa, né? Não controla o centro adequadamente, né? Essa defesa, por incrível que pareça, ela pode ser jogada até hoje. Não é uma defesa refutada, não. Aliás, tem até jogadores bem fortes aí na atualidade que utilizam essa defesa. Mas assim, não é uma defesa que eu recomendaria para os meus alunos, por exemplo. Então, tomou para punir, cavalo F3, a dama fica temporariamente exposta. Seguiu E5, que é a jogada mais dinâmica aí dessa, vamos dizer assim, dessa linha inovadora para a época, né, do Tigorin, a defesa Tigorin. E aqui o Steins vai jogar um lance óbvio, né? Cavalo C3, atacou a dama, bispo P4, e ele vai tomar uma decisão um tanto curiosa. Não é a linha que eu indicaria, eu jogo essa posição aqui. É que, na verdade, tem tanto tempo que não jogo isso comigo, mas o lance que eu gosto é bispo D2 aqui. Mas, enfim, aí é outra coisa. Ele vai tomar uma decisão interessante. Ele vai permitir a troca das damas, perdendo o roque, né? Só que ele tem um peão a mais temporariamente, né? Aí bispo G4. E aqui o Stites ele vai fazer uma tomada de decisão arriscada, mas assim muito interessante. Provavelmente o melhor lance era o sólido e bom bispo F4 para reforçar o peão. Só que o Stites ele era um jogador que eu penso assim, ele era meio apegado a certos conceitos que ele já dominava na época. Por exemplo, a questão do par de bispo. Então ele vai para cima do bispo do adversário. É uma escolha um pouco arriscada. Seguiu bispo por F3, roque grande, cheque. Aqui começa. É um pouco arriscado isso que o Stites está fazendo, né? Como eu disse, as aberturas que esses jogadores. Não só as aberturas, as escolhas ali, às vezes, por exemplo, essa variante que ele está jogando contra o Tigorin, super questionável. Mas vamos ver o desenrolar aqui. Rei C2, cavalo D4, por incrível que pareça, é inofensivo. Eu tiro o rei para B1 e está tudo safe.
não tem mate, não tem nada. Então recuperou o peão. E aí a gente chega num cenário aí já interessante. Qual que é a vantagem das brancas? Par de bispo. Qual que é a desvantagem das brancas? Peões dobrados. Lembra até uma Ruy Lopes, né? A variante do câmbio, a variante das trocas da Ruy Lopes, né? Que tem essa temática, né? Só que no caso ali, na Ruy Lopes, é o branco que cede o par de bispo, né, em C6, e o preto que fica com os peões dobrados em C7, C6. É como se fosse, então, a mesma ideia, né? Esses padrões, eles vão acontecer em diversas aberturas, né? Em diversas partidas clássicas. Beleza, então vamos ver como que o Stites aí, ele vai utilizar o par de bispo, né? Que é uma vantagem que ele já tinha identificado, né? Como a gente viu até na partida anterior. Bispo E3, desenvolvendo peça. E não é para tomar em A7, viu? A gente já sabe que esse peão é meio envenenado. Talvez, pensando bem, só uma coisa. Nesse caso, talvez até possa, mas eu não vou dar muita atenção a esse peão, não. Por via das dúvidas, o Tigorin não pagou para ver, não, viu? Ele jogou A6 mesmo. E também é uma jogada que limita o bispo adversário. Mas eu não sei se precisa defender esse peão. Se essa foi a preocupação. Porque provavelmente o bispo ficaria preso. Mas ele jogou A6. Aí agora, vamos lá. Até pegando a partida anterior como exemplo, né? Quando você tem par de bis, você também tem que buscar limitar as peças menores do seu oponente, que nesse caso principalmente vai ser os cavalos. Então ele joga F4, cavalo C6, e aqui ele deixou passar a melhor jogada, né? O melhor lance era torre D1, para evitar essa possibilidade. E no caso de torre toma D1, cavalo D1, por exemplo, cavalo E7, para desenvolver bispo C4, o branco aqui tem uma sólida vantagem posicional. Talvez se o preto jogar certinho, ele consiga compensar o par de bispo pelos peões dobrados. Mas vai ter que jogar certinho aí, Tigori. Mas ele jogou um pouco equivocado aqui. Ele jogou bispo C4. E aqui agora o Tigori vai fazer um lance correto. Cavalo D4 cheque. Alguém poderia pensar, ué, mas isso aqui não entrega um peão? Que eu poderia pensar, vou tomar, tomar e tomar. Mas aí cai o peão de F4. E ainda ataca o bispo e o peão de F2. Aí, para não perder F2, teria que dar um cheque, por exemplo, rei B8 e F3. Só que aí perdeu o par de bispo, né? Aí perdeu o par de bispo. Aí não fica interessante. Tudo bem que está ameaçando cavalo D5 agora, né? Mas enfim. Aí é uma posição que, sei lá, cavalo F6 aqui, possivelmente vai levar para o empate. Bicho coisas opostas e tal. Então ele preferiu jogar rei C1. O problema dessa jogada é que tranca temporariamente essa torre, né? Por isso que não foi muito bem manejada aí por parte do Stiles, pelo menos até agora, né? Aqui, se o Tigorin ele jogasse mais preciso com os cavalos, por exemplo, o lance cavalo E7, preparando o cavalo F5, ou alguma coisa do tipo, ou até levar o cavalo também para C6 ou futuramente para D5. Só que ele vai jogar um lance aqui, cavalo H6. Esse lance é meio triste, né? E agora o Stites vai aplicar a mesma estratégia que ele aplicou no jogo anterior, por causa da defesa errada do Tigorin. Ele vai jogar G4. Aproveitando essa falha de posicionamento, ele restringe por tabela, né, os dois cavalos. Tirou essa casa aqui, F5. Principalmente o cavalo de H6, né?
Beleza. Aí jogou B5, atacou o bispo. Muita gente pensaria assim, ah, vou tirar o bispo para cá, mas aí cai naquele problema, né? Eu vou poder tomar, ó, por exemplo. E agora cadê o par de bispo do branco? Não tem mais par de bispo, né? Então, tem que ter cuidado com essas jogadas aparentemente óbvias. Aqui ele vai jogar um lance muito interessante, taticamente, também um pouquinho questionável, mas ele jogou torre D1, que a ideia é o seguinte, se tomar em C4, agora eu posso tomar em D4. Ataca G7, meio que forçado F6, senão cai tudo. E nessa posição que não aconteceu na partida, ele seguiria rei C2, por exemplo, cavalo F7, bispo E3, e daqui a pouco ele vai tentar jogar cavalo D5, atacando o bispo, e depois ele vai tentar tomar esse peão de algum jeito. Esse é um peão fraco. Então, assim, essa posição, nesse caso aqui, o branco ele abriria a mão do par de bispo para jogar em cima dos peões fracos aqui do adversário. Então é aquela história. Ele está transformando a vantagem. Ele aceita abrir mão do par de bispo para jogar com a estrutura de peões melhor. Tudo bem que também tem peões dobrados, né? Aí tem que comparar. Qual estrutura está mais danificada? Essa daqui ou essa daqui? Aí tem que ver quantas debilidades tem de cada lado. Beleza. Não aconteceu isso. Ele jogou C5. Eu acho, se eu tivesse de pretas, eu não sei. Eu acho que eu iria por esse caminho mesmo, viu? É que aqui é aquela história, você tem que escolher uma escolha é, ruim ou uma escolha muito ruim. E aí é difícil saber qual que é qual, entendeu? Esse caminho aqui não me parece muito agradável, mas eu acho que eu iria por esse caminho aqui. Porque também eu já sei que o que seguiu na partida não funcionou, né? Então também é mais fácil escolher, quando você já sabe o que deu de errado, né? Aí jogou C5 para defender o cavalo. E agora bispo F1, lógico, né? O bispo aqui, você não vai tirar o bispo a B3 pela simples jogada cavalo por B3, né? Isso aqui é uma tristeza, né? Posicional. Você perde a sua vantagem, a única que tem, né? Então isso aqui está totalmente descartado. Ele jogou bispo F1. Alguém pode pensar, pô, mas o bispo não está recuando. Mas ele está recuando para entrar na diagonal mais top da partida, né? Ele está, na verdade, ele está reposicionando. E nessa posição aqui, sim, com certeza absoluta, tá muito difícil jogar de pretas. Porque o bispo chegando em G2 é muito desagradável. É muito desagradável, porque ele vai ficar muito forte aqui. O outro bispo também, tudo bem, está um pouquinho limitado no momento, mas ele tem potencial, né? Principalmente se jogar um F5 da vida. Só que aqui ainda tinha defesa, possivelmente torre D7, F5, atacando o cavalo. F6, deixa tomar o cavalo. Dificilmente alguém tomaria esse cavalo, se é alguém que entende essa questão do par de bispo. Não seria legal. Então, cavalo E2 para trocar esse cavalo. Só que agora cavalo F7, essa posição aqui ela tá sacrificando o peão, né, em D4, né? Mas essa posição tem compensação para as pretas. Por exemplo, vamos supor que aconteça isso aqui. Vamos só ilustrar isso aqui. Aliás, eu nem sei se eu preciso de trocar. Eu acho que eu posso jogar esse lance, né? Cheque intermediário. É um final, assim, eu não analisei esse final, mas eu acho que seria talvez a melhor defesa das pretas.
O cavalo ele vai poder estar lá em E5, ou talvez o rei. Vai ficar uma peça, provavelmente o cavalo, pensando bem. Vai ficar muito forte em E5. Pode ser que, usando o tema estratégico do bloqueio, dê para segurar esse final. Mas não aconteceu isso. Aqui ele jogou um lance que parece natural. A maioria dos jogadores talvez faria esse lance, que é o lance torre de H8. E agora bispo G2. Simplesmente para colocar o super bispo aí em G2, né? E assim, uma coisa, principalmente se for uma partida minimamente disputada, né? Estou falando aquela partida que um lado sabe o que está fazendo, o outro lado joga tudo errado. Se for uma partida minimamente disputada, essa questão do par de bispo e tal, ela muitas vezes o adversário vai colocar problemas, ele não vai deixar seu par de bispo jogar livremente, né? Então aqui vai ter algumas jogadas defensivas do Tigori interessantes, como o F5, para bloquear esses 4 peões. E ao mesmo tempo tá ameaçando ganhar um peão aqui no caso, né? Mas o Start sabia muito bem como responder isso aí. G5, ganhando espaço na ala do rei. Cavalo G8, para tentar manobrar o cavalo, né? Para cá, talvez. E aí, cavalo D5. Olha como que uma peça bem colocada ajuda a outra peça a ficar também bem colocada. Então, assim, o par de bispo, ele tem um detalhe interessante, assim, que às vezes se você colocar o seu bispo no lugar certinho, numa diagonal perfeita, ele acaba aumentando o potencial das outras peças. É muito comum, por exemplo, em posições que tem damas, né? Você coloca o bispo e a dama, que a gente chama de bateria, né? Na mesma diagonal, criando temas de mate, né? Uma torre pode também ter o seu potencial aumentado, né? Quando tem um bispo bem engatilhado, né? Então, aqui a gente vê que a coisa vai só melhorando, né? O bispão em G2 permitiu o cavalo ficar lendário aí, né? Aí agora, inclusive está ameaçando ganhar uma peça, né? Aqui o branco ameaça bispo toma cavalo, peão por cavalo toma B4, ou o contrário, né? Cavalo toma B4, peão por cai o cavalo de D4. Então ele voltou o cavalo. Ele foi obrigado a recuar. Aí agora, qual que é a jogadinha temática relacionada ao par de bispo? Aí também é uma jogada, assim, muito de livrinho, jogada de manual, né? Quando você tem um par de bispo, você tem que fazer o quê? Além de limitar as peças do oponente, você tem que abrir a posição. Qual que é o lance aqui que abre a posição? A4. Inclusive, na verdade, esse A4 aqui, na verdade, ele está abrindo a torre, né? Mas essa combinação de ataque na coluna A, com a torre de A1 e o bispo de E2, é uma bomba para o Rei Preto, né? Então a situação aqui, se já não estava muito boa, está piorando. Aqui o Tigorin, ele ainda tinha uma defesa, né? Ele ainda tinha como, vamos dizer assim, espernear, né? Ele ainda teria cavalo E7. Tá, deixa eu só ver aqui. Tem uma pergunta. Ah, não, tudo bem. Eu faço de vez em quando as perguntas aí, mas assim, todos esses questionamentos que eu tô fazendo é também para a pessoa, vamos dizer assim, ela se perguntar, né? Por exemplo, igual aqui, qual que é o lance que abre a posição? Aí a pessoa, seja que ela for ver a gravação ou que está presente aqui, ela tem que pensar, pô, então como é que abre a posição aqui? Entendeu? É que às vezes eu falo rápido demais para que a gente consiga ver mais partida, entendeu? Às vezes eu faço a pergunta e já dou a resposta, né? Mas, por exemplo, aqui, qual que é o lance que abre a posição para o par de bispo? A4. Para
abrir a coluna A, entendeu? E aí a torre e o bispo podem combinar aqui um ataque interessante, junto com o cavalo também, né? Mas beleza. Aí seguiu. Aqui o preto ainda tinha uma defesa, o Tigori ainda tinha talvez uma, vamos dizer assim, o melhor esperneio, que era cavalo E7. Mas essa não é uma jogada também muito fácil de executar, porque aqui o branco jogaria cavalo toma B4, torre toma D1, cheque intermediário, rei por, peão por, peão toma B5. Olha que estrutura já lamentável, né? E o par de bispo. Olha, na prática isso aqui é indefensável. Na prática, né? Pode ser que um computador aqui consiga achar alguma defesa mirabolante, mas assim, na prática, essa combinação de ataque aqui é inevitável, assim, muito difícil. Tranquilo? Só que o Tigorin aqui defendeu meio mal, né? Assim, não pegando muito no pé do Tigorin, de novo é aquela história da, vamos dizer assim, da limitação técnica do pessoal, né? Eles ainda não sabiam, vamos dizer assim, muitas técnicas defensivas, né? Esse tipo de coisa, né? Então o pessoal às vezes errava demais em alguns conceitos. Ele jogou B tomar 4, que é pior, né? Porque agora ele praticamente esfarela a estrutura de peões, né? Olha quanta debilidade, né? Peão de A4 é fraco, vai cair a qualquer instante. Peão de A6, peão de C5. O par de bispo agora está mais aberto ainda. Complicado, né? Não que cavalo E7 fosse também um lance fácil de fazer. Como eu mostrei, essa sequência aqui também não me parece muito agradável aos olhos aqui, né? É assim, aquela história. Tem que escolher entre um cenário ruim e um cenário desesperado. Aí você vai ter que ver qual que talvez resista mais, mas é terrível. Eu não quero estar de pretas aqui, hipótese nenhuma. Então aqui jogou esse, matar não é uma escolha muito agradável também. Torre por A4 e A5. Essa que foi a ideia defensiva do Tigorin, né? Ele está tentando limitar a coluna A com o peão de A5 e o bispo de B4. Só que o problema é que o bispo de B4 pode ser capturado, né? Então uma vez fiz dois peões dobrados na mesma ala e viraram monstros, que não foi isolados, mas juntos. Uai, curioso isso aí. E aí agora, cavalo por B4, peão de A toma, porque se tomar com o peão de C, vai simplesmente cair o peão de A, né? E agora ele vai transformar, o Steins, aliás, ele vai fazer quase que o mesmo modelo de transição que ele fez naquela partida anterior. Não vai ser exatamente a mesma coisa, mas o modus operandi. Olha o que ele vai fazer. Ele vai trocar as torres. Aliás, aqui um pouquinho melhor, mas assim, está totalmente perdoado. Era a torre A7. Torre na sétima, que é brutal, né? Mas tudo bem. Jogou esse, trocou as torres para jogar o final de par de bispo contra par de cavalos. Aqui não adianta muito tomar de rei, né? De rei aqui no caso, porque eu vou jogar bispo D5, ataca o cavalo, não pode tirar o cavalo que cai o outro, e se jogar esse, agora eu posso jogar esse, tomar, e de novo a gente cai naquele exemplo similar à partida anterior, né? Do bispo dominando o cavalo, né? Então, olha como que
tem jogadores que eles meio que se tornam especialistas em certos temas, né? O Steins aí no século XIX, né? E também na transição para o século XX, né? Ele era meio que especialista nesse assunto aí, de par de bispo, né? De bispo dominando o cavalo, né? Claro que não no nível do Fischer, né? O Fischer elevou isso aí para outro patamar, né? Mas lembra um pouco algumas técnicas do Fischer, né? Mesmo com alguns bons anos aí de diferença. Mas beleza, isso aqui não aconteceu na partida. Aqui seguiu cavalo D8, que também não ajuda. Bispo toma C5, limitando o cavalo de G8. Então, o lado bom do par de bispo aqui, nessa posição, fica muito claro, né? O bispo, por exemplo, bispo de G2, ele não tem empecilho nenhum nesse caso. O bispo de C5, ele controla o cavalo de G8 e ainda ataca o peão de B4. E agora após, cavalo E6, a melhor tentativa. Bispo por, cavalo por F4. E agora, claro, bispo F1. E olha esse bispão controlando o cavalo de G8. Tudo bem que o cavalo de F4 aqui também está bem ativo agora, né? Mas ele não é uma peça que vai ficar aqui para sempre. Eu posso em algum momento expulsar, né? Sem levar os duplos, claro. Aqui a posição está um pouco difícil jogar de pretas. Talvez cavalo D5, bispo F8, ataca o peão. G6, volta o bispo. Talvez isso aqui fosse pelo menos uma libertação para o cavalo de G8. Mas não vai ajudar. Peão passar distante, par de bispo. Vai só prolongar aqui o sofrimento. Mas ele jogou H6, tentando aí. Tá rezando, né, para tomar aqui, mas jogou H4, mantendo aí a tortura. Aqui, por exemplo, todo instante as pretas têm que vigiar a ameaça bispo C4, que ganha o cavalo, né? Ele até, possivelmente, ele não jogou o bispo C4 agora, que eu acho que poderia ser jogado até, talvez com receio disso aqui. Aliás, se tomar aqui imediatamente, né? Eu acho que pode tomar em G5 e depois tomar em H3. Acho que esse é um final que vai ganhar bem tranquilo, né? Ah, não. Aliás, correção. Aqui eu tô errando. Se tomar aqui tem um duplo, né? E o que será que dá esse final, hein? Eu acho que ainda perde o preto. Esse peão aqui deve ganhar, bispo contra cavalo. Acho que o preto vai perder aqui, tranquilo. Então não aconteceu isso. Seguiu H4, que é melhor. Mas bispo C4 poderia ser uma jogada. Aí tomou, tentando algum. Tá tentando de algum jeito aqui. O problema é que a situação das pretas aqui, essa cavalaria aqui não tá conseguindo jogar, né? Principalmente o cavalo de G8. E o par de bispo aqui tá conseguindo meio que dominar os cavalos. Tá tendo um duelo particular do cavalo de F4 com o bispo de F1. Tá meio que um marcando o outro. E o bispo de B4 não deixando o cavalo de G8 jogar, né? E não vamos esquecer que tem um peão passado aqui que qualquer hora vai ser acionado, né? Então a situação aqui tá difícil. É uma situação assim quase que, não vou dizer de abandono, mas é uma situação que já dá para começar a pensar na próxima rodada. Jogou cavalo D5, bispo F8, G6, não cai o peão, e aí bispo C4. Mais ou menos igual ao que eu acabei de mostrar aqui. Cavalo de G7, finalmente o cavalo sai, só que tem um peão passado em B, tem um rei chegando, e os cavalos aqui eles estão meio que um dependendo do outro, né? Se o cavalo de D5 sai, cai o de E7. Se o cavalo de E7 sai, cai o de D5.
Então, essa dependência aí de um cavalo com o outro é um problema estratégico também, né? Aí jogou rei D7 para ver se libera um cavalo. E agora o Stites fez a tecninha que ele fez na partida anterior, né? Agora ele abre mão do par de bispo. É forçado a tomar de cavalo. E agora joga bispo F7. Essa técnica que ele executou aqui, ela é muito parecida com técnicas que o Fischer fez, por exemplo, contra o Taimanov. É claro que o Fischer fez em 1972, né? 71 e em 71, 1971. Essa partida que a gente está vendo é de 1898. Mas já dá para a gente pensar assim, pô, de onde que o Fischer tirou certas ideias? Dos jogadores aí predecessores dele, né? E o Fischer, com certeza, ele era um profundo conhecedor de partidas clássicas, entendeu? O cara, além da memória, né, privilegiada, né? Então, com certeza, devia saber a partida desses grandes jogadores aí de cor, né? Beleza, aí seguiu o rei D6, rei E3, agora é só manejar bem aqui, final de bispo contra cavalo. Aí rei C5, tentando algum esperneio aqui, mas o problema é que o rei não vai para lugar nenhum, né? Mesmo que ele chegue em B4, ó, olha o bispo ali, ó. Olha a vantagem do bispo em relação ao cavalo. O bispo, ao mesmo tempo, ataca G6 e controla B3, C4, D5. É o famoso um olho no peixe, outro no gato, né? Aí, enquanto isso, o rei branco vai tentando invadir pelas casas pretas. Voltou para evitar. Aqui é uma jogada cruel, selo de qualidade do Fischer, B3. Fischer faria essa jogada aí tranquilamente. Aí rei C5. E agora o Stites encontrou a brecha aqui para arrematar taticamente aqui. Também é um mecanismo que a gente vai ver parecido em uma das partidas lendárias ali do confronto Fischer e Taimanov em 71. Eu não lembro o número da partida, mas é uma que, em certo momento, inclusive sacrifica o bispo no peão de G6 também. Era uma situação parecida até com essa, só que tinha mais peões na outra ala, na ala da dama, que é o sacrifício bispo na G6. Então, depois, quem tiver mais curiosidade, compare pelo menos esses temas aí, né, de finais, bispo contra cavalo, compara com algumas partidas entre Fischer e Taimanov em 1971. Você vai ver que tem ligação. São padrões ali que dá para a gente reconhecer rapidamente. Não, não são coisas totalmente desconexas. Claro que, como o Fischer veio depois, ele que copiou, né? Tá, e seguiu esse. Agora é uma triste missão para as pretas, né? O cavalo tem que segurar dois peões e o rei tem que vigiar o peão de B3, que senão ele também vai disparar. Aí por isso aqui abandonou, né? Não tem mais o que fazer. Por exemplo, uma ilustração aqui. Cavalo F4. Eu acho que eu jogaria rei F6, por exemplo, esse. G6 é forçado a dar o cavalo. E aí eu ganho com o peão remanescente. Então, é, essas tecninhas aí elas fazem lembrar técnicas de jogadores que vieram depois, né? Gerações aí, né? E é o que também a gente poderia até comparar com o que alguns jogadores de hoje em dia fazem, espelhando em jogadores do passado, entendeu? Então é aquela velha história, no xadrez nada se cria, tudo se copia, né? Deixa eu só fazer uma correção aqui que pera aí, só um segundo. Pronto. É que eu substituí uma análise aqui sem querer. Então, quando chegou aqui nesse momento, ele abandonou porque não tem mais sentido jogar essa posição.
Então, essa tecninha do Stites, tirando uma ou outra decisão ali questionável ali de antes, né? Mas são tecninhas aí que a gente pode, sobre o assunto par de bispo, sobre o assunto na hora certa abrir mão do par de bispo, né? Igual, por exemplo, aqui, né? Ele tinha um par de bispo aqui, nessa posição aqui, ó. Aí alguém poderia pensar, então ele vai morrer abraçado com o par de bispo aqui, né? Só que ele vai aplicar o mesmo raciocínio daquela partida anterior. Ele vai abrir mão do par de bispo para jogar o final ganhador de bispo contra cavalo. E também, com certeza, ele identificou que o peão de B é uma excelente isca para o rei preto. O rei preto não consegue se situar onde numa casa confortável, né? Ficar ali, por exemplo, no centro, né? Ele sempre tem que ficar vigiando o peão de B. Enquanto isso, o rei branco aí fica livre aí para zanzar pelas casas pretas. E essa ideia de sacrificar o bispo na hora certa, né? Igual que aconteceu. B3 é muito cruel, né? Porque às vezes, o que que acontece? Sacrifica o bispo na hora errada, que também deve ser bom. O rei preto ainda está próximo, né? Aí pode ser. Eu não analisei esse final, para ser sincero. Mas pode ser que aqui ainda tenha alguma esperança. Que eu acho difícil, mas pode ser que tenha. Que o rei preto aqui pode ajudar, né? Eu não analisei essa possibilidade. Mas acho que é uma possibilidade que nem precisa de análise, porque o B3 já refuta, né? B3 coloca as pretas em zug. Não tem lance de cavalo, porque cai o peão sempre. Cavalo D5 é bobagem, porque eu posso simplesmente trocar e jogar, por exemplo, a isca. Eu uso o peão ali para atrair o rei, depois eu coleto aqui, e aí já era, né? Então seria bem tranquilo. Então agora, o terceiro exemplo aqui que eu separei é, é até uma. Essa daqui também é aquela história. Ignore a parte da abertura, a abertura que vai ser bem mal jogada pelos dois, mas é a parte estratégica aqui que eu quero, a partir de certo momento, que eu quero que a gente foque, entendeu? A abertura aqui ela foi muito mal jogada. Essa próxima partida aqui, também do Steins, contra Alexander Selman, acho que é assim que fala. 1885 essa partida. No match Stites e Selman, que foi 3-0 para o Stites. E na partida número 2, não, na verdade, acho que é a partida número 1, na verdade. O Stites aqui vai. Esse aqui vai ser uma exceção aqui do tema. Até agora eu mostrei o par de bispo brilhando, né? Só que agora eu tenho que mostrar uma posição que o par de bispo se dê mal. E nada melhor, um exemplo do próprio Stites aqui. Então vamos ver como que ele vai. Aqui estão jogando uma francesa, o sistema clássico aqui. Aí jogou C5, normal aqui. Aqui, geralmente o pessoal joga cavalo F3, bispo E3, é a sequência mais forte. Mas como eu disse, nessa época aí, a abertura ainda não era o forte da galera, né? Então tomou o bispo aqui, fica muito ativo. Um pouco equivocado. Cavalo F3, A6. Beleza. Essa escolha de deixar esse bispo aqui é muito arriscado. Dama E2. Aí, cavalo B4. Tudo bem que ninguém poderia pensar, mas não é para ir atrás do par de bispo, né? Está de brancas aqui, viu? Só para lembrar. Agora eu vou mostrar o efeito inverso. Aí jogou B5, cavalo D1.
E agora vamos ver o par de bispo se dando mal, viu? Dama B6. B4, exclama. Bispo E7. A3, para solidificar tudo ali. Quais são os quesitos, assim, que a gente sempre tem que prestar atenção para o par de bispo jogar bem? A posição tem que estar aberta. Então, será que esse par de bispo ele está tendo esse pedido, né, esse requisito básico atendido nessa posição? Principalmente para quem joga francesa, vai ver que não. Talvez os jogadores que não jogam francês ainda podem ter um pouco de dúvidas. Mas eu já adianto. Cadê as diagonais abertas para os bispos jogarem? Entendeu? Então vamos ver aqui. F5, essa jogada ainda é meio triste. Fecha a posição de vez. Torre C1. Bispo B7. Bispo E3. Atacando a dama. E aí cavalo D4. Ó, então vamos lá. Esse bispo não joga. Não joga. Não joga e não joga. O outro bispo não joga. E também não vem fazer nada na ala do rei. Tá muito complicado. Essa é uma partida que, na verdade, o par de cavalos que vai deitar e rolar. Aí vamos ver como que vai ser a cavalaria aqui, né? Esse cavalo de D4 aqui, ele faz duas funções. Ele bloqueia esse peão, que acaba bloqueando o bispo, e ainda pressiona E6. Cavalo F8, forçado, senão cairia esse peão, né? Aí acabaria o jogo. E aí, o velho e bom roque. E a pergunta que fica é: como é que as pretas vão ativar os bispos aqui? Para onde? Cadê as diagonais abertas? Entendeu? Muito complicado aqui. É assim, já está perdido estrategicamente, só para deixar claro, viu? Aí seguiu H5, o Stein simplesmente ignorou essa jogada, cavalo C3, rei F7, e agora vai vir uma manobra finíssima do Stein. Essa manobra, ela, olhando assim superficialmente, não parece uma manobra tão óbvia, mas depois que você vê ela acontecendo, você fala, ah, não, ela era óbvia assim. Aqui, olhando rápido, às vezes pode ser um pouquinho difícil de detectar. Olha que fina essa manobra. Cavalo B1, cavalo D2, cavalo B3, cavalo A5 ou cavalo C5. Então o cavalo ele pode vir para cá. Na verdade, os dois cavalos podem vir para cá, né? A única coisa que você vai ter que decidir é qual cavalo vai para B3. O de D2 ou de D4. Aí vamos ver qual que vai ser a decisão dele. G6, cavalo D2. Ele quer usar essas casas, esses postos avançados. Cavalo D7. E aí o cavalo de D2 para B3. E agora fica esse fantasma chegando aí. Torre C8, cavalo A5. Pobre bispo, né? Que não tem muito o que fazer. Tem que tirar o bispo. Não pode jogar aqui um lance como dama B6, que aí você vai ser imortalizado. Acho que com essa jogada. Aí acabou. Aí seguiu bispo A8. Torre C8. E aí torre C1. Nossa, deixa eu só. Dama B8. Aqui tá sem jogada para dama, né? Não tem lance aqui. E aí dama C2. Para impedir torre C8. E ao mesmo tempo tá para ter o dama C7.
Bispo não joga. Também. Hoje está difícil aqui minha voz. Eu vou finalizar essa partida aqui que minha voz aqui complicou agora. Cavalo C6, duplo. Pegou o bispo bom do adversário para sobrar esse bispo. E aí, dama C7 para liquidar, né? E aí, essa partida, em resumo, esse bispo nunca jogou, né? É o bispo da francesa que nunca. Ele nem participou dessa partida, né? Aí agora é só arrematar. Detalhe que esse outro bispo, ele até consegue jogo, né? Nas casas pretas. Aí agora é só deitar e rolar aqui, né? Cavalo G5, atacou o peão. Bispo C5, atacou. Nossa, aqui tá um desastre. Voltou. Já poderia até ter tomado em E6, né? Ganha. Mas aí abandonou aqui. Então, assim, essa daqui foi uma partida de exemplo que o par de bispo aqui não jogou, né? Então, eu mostrei duas que o par de bispo deu tudo certo, né? Conseguiu diagonais boas, esse tipo de coisa. Mas também é bom saber que tem hora, se você não sabe abrir a posição, a coisa desanda, né? E foi o caso aqui. Essa aqui, o Alexander Selma sofreu aí com a cavalaria, né? Uma francesa muito mal jogada aqui pelo Selma. Tudo bem que a linha que o Stein escolheu também não é das melhores, mas assim, fez o ponto, né? Então é isso aí que eu queria ver hoje. Minha garganta aqui sofreu bastante aqui, eu tô meio gripado, mas pelo menos eu para mostrar aqui um pouco da questão do par de bispos, que horas funciona, que horas não funciona, né? E basicamente o que tem que prestar atenção para detectar o elemento central para o par de bispos funcionar é se a posição está aberta ou não. É se os bispos conseguem diagonais boas ou não. É o elemento central. E aí depois saber manusear. Acho que essas três partidas do Stites podem servir para isso. Mas tem inúmeras outras partidas famosas na história que exemplificam o poder do par de bispo. Eu separei essas três do mesmo jogador, que eu acho que elas são bem simbólicas, né? Ainda mais que duas ele tem o par de bispo e uma ele enfrenta o par de bispo. Beleza? Então acho que é isso aí. Deixa eu já parar a gravação.